Olá, pessoal, tudo bem? Hoje temos o prazer, né? Eu tenho o prazer de estar aqui com um amigo e um ídolo, Ah, né? Meu querido Leão Lobo, que eu já conheço aí de muitos, muitos anos e admiro demais. Prazer, Leão, obrigado. estar aqui com Nossa, que você. apresentação bonita. Obrigado, querido. Amigo, eu sei que somos. Maravilha. É um prazer estar aqui, viu? O prazer é nosso, Leão. Leão, eu quero começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Você como um ícone aí da TV brasileira, Imagina. eu quero trazer lá do início, e quero aproveitar, né, que nós tivemos agora os 60 anos Programa Silvio do Santos. programa Silvio Santos. Eu vi lá, né, pude ter a honra de ver você lá no programa, recebendo uma justa homenagem Ah, em foi mãos, lindo, né, né? da Patrícia Abravanel, e falar um pouco exatamente daquela época, Ah, né? Eu vi até, teve algumas cenas de você bem novinho. é isso. É Fala. engraçado, porque eu falei lá e é verdade. Eu tinha 9 anos de idade, eu era apaixonado pela TV Excelsior. Eu só Sim, assistia a TV Excelsior se pudesse 24 horas, é que não era 24 horas naquela época. sim, E aí eu mudando de canal um dia, raramente eu mudava, eu estava mudando, era um domingo de manhã, sim. e acho que a Excelsior ainda não estava no ar, e aí eu Uhum. mudei assim, estava a TV Paulista, que era uma emissora, vamos Uhum. dizer, que tinha pouquíssima audiência na época. E aí o Sim. Sil, eu vi um rapaz bonito, Uhum. falando com uma dicção muito boa e tal, parei para prestar atenção, era o Sil. E aí ele falava assim, eu comprei 2 horas essa emissora, porque é a mais barata que tinha. E aí eu quero comprar mais horas aqui, Sim. mas eu preciso de vocês. Aí tinha uma plateia de meninas assim, com uma cerquinha Sim. de madeira, eram só mulheres já, e ele Olha. falava assim: vocês vão ser minhas colegas de trabalho. Ele estava fazendo um pacto ali com elas Sim. e com os telespectadores. Se vocês me ajudarem, eu vou ajudar vocês, porque eu tenho o baú da felicidade, eu vou dar muitos prêmios para vocês. Então, quanto mais horas eu tiver aqui, mais prêmios vocês vão ganhar. E, enfim, vocês me Uau. ajudam, eu ajudo Sim. vocês. E aquilo, eu achei aquilo tão interessante, porque era uma sinceridade tão grande, porque a Sim. televisão naquela época era bem mais formal. Uhum. Né? E ele, assim, muito descontraído, falando: eu comprei 2 horas porque era mais barato. Então, eu achei aquilo sensacional, eu fiquei prestando atenção. E Sim. aí tinha os carrinhos no cenário, coloridos, que eu, criança, me Sim. encantei um pouco com aquilo também e fiquei vendo. E nunca mais parei de ver, né? Sim. E ele foi realmente comprando mais 2 horas, mais duas, mais duas. Chegou uma época que ele teve 9 horas de programa Silvio 9 Santos, horas. que aí depois a TV Paulista virou Globo, Pelo Globo. né? Foi comprada pela Globo. E ele, inclusive, ontem o Boni, né, no programa falou que ele chegou a emprestar dinheiro para a Globo poder pagar os funcionários, a folha de Exato. pagamento e tal. E porque ele realmente era um empreendedor, né? Sim. E desde então me encantei. E minha avó Sim. ouvia o Silvio na Rádio Nacional. Tá. E ela falava assim, depois que eu associei que aquele moço que eu vi na televisão era aquele que minha avó ouvia na Rádio Nacional. E ela falava assim, toda vez que eu entrava na cozinha, estava começando o programa dele, ao meio-dia, né? Aí ele falava assim, boa tarde, dona de casa, boa tarde, a senhora está fazendo o almoço, não sei o quê. Sim. E aí minha avó falava assim, esse moço é tão educado, parece que ele está aqui na cozinha com a gente. E aquilo me marcou. Então, um É. dia, assim, imagina a emoção que eu tive o dia que eu fui fazer o Sim. troféu imprensa pela primeira vez, mas eu não tive praticamente contato com ele, porque ele estava no palco Sim. e a gente ali já sentado no júri e tal, e era uma coisa mais distante. Tal. E eu lembro que nesse dia aconteceu Sim. uma brincadeira, assim, uma brincadeira. Ele perguntou se eu gostaria de trabalhar na televisão, assim, do nada. E Uhum. aí eu falei, não, Silvio, não, porque eu escrevo sobre televisão, eu estava começando na Folha da Sim. Tarde a fazer crítica e a fazer coluna de televisão. E eu falei, Sim. não, como eu escrevo sobre televisão, eu não quero trabalhar na televisão, Sim. porque eu acho que mistura as coisas e tal. Uhum. E ali, mais ao lado, ali estava o Ferreira Neto, que se Sim. ofendeu com a minha fala. E disse assim, não, quero dizer para esse mocinho aí
bem assim, Sim. irônico, que eu faço televisão há 20 anos e escrevo sobre televisão há tanto, não sei quantos anos. Tá? E eu assustei com a fala dele e Sim. falei, meu Deus, né? Ué. E eu olhei assim e falei, não queria ofender o senhor, não. É. Eu, na verdade, estou falando de mim, eu não conseguiria. Sim. Né? E o Silvio adorou, eu percebi que ele adorou aquela contenda, Sim, sim, sim. aquela coisa acirrada entre os dois. E ficou. Né? Fiz o troféu imprensa, depois não fui chamado nos anos seguintes. Tal. Tá. Aí um dia eu fui levar um troféu, aí eu fazia parte da PCA já, Sim. Associação Paulista dos Críticos de Arte. E aí ninguém da PCA queria levar o troféu para o Silvio, Sim. porque dizia assim, não, ele tinha que vir receber na festa. Tal. Aí como ele não vem receber, alguém tem que levar. Mas, não, eu não vou, ninguém queria ir, porque eram tímidos e tal. Aí falaram, eu já estava fazendo Mulheres na TV Gazeta essa época. Ah, sim. Aí o comecinho meu lá do Mulheres, fazia 2 meses por aí. Sim. E com a Claudete e com a Ione. Daí, falou assim, Leão, você já está na televisão, vai lá e leva você. Aí eu fui. E morrendo de medo, né? Fiquei no camarim esperando e vendo ali o programa. Aí a Elke falou alguma coisa assim, isso aqui é um tesão, patrão. E aí ele virou e falou assim, não, tesão não pode. Tesão não pode, porque é um programa para a família brasileira. Sim. E eu pensando, né, o que eu falo para justificar o prêmio dele, né? Para dizer que ele é o maior animador do Brasil. Claro. Bom, ele ficou uns 15 minutos brincando em cima do tesão da Elke. Aí o Wagner Montes falava assim, não, mas tesão é uma coisa importante, porque não sei o quê. E o outro, não, mas não pode. Sim. Bom, o júri inteiro falou de tesão e ficou naquela coisa, ficou uns 15 minutos. Aí me chamaram. Aí eu falei, olha, Silvio, eu estava pensando o que eu ia dizer para justificar o seu prêmio, mas aí você deu uma aula em cima do tesão da Elke, então não precisa falar nada, você é o maior animador do Brasil. E entreguei o prêmio para ele. Na hora que eu entreguei, ele falou assim, eu não tive chance de falar ontem lá no show de calouros lá, revivido, né? Sim. Mas ele virou para mim e falou assim, não, pode parar de elogiar, que quem vai elogiar aqui sou eu. Porque eu tenho te visto na televisão e você já sabe fazer televisão. Que bárbaro. E eu fico aqui ensinando as pessoas a fazer televisão e elas não aprendem. Não sei se era um recado para alguém, que eu sempre dele nunca era nada. Ou já era uma mensagem mesmo querendo. Né? Não, e aí ele falou, por que você não está no meu júri? Sim. Ele falou assim, aí eu falei, porque você nunca me convidou. Ele falou, convidei sim. Há alguns anos você esteve aqui no Troféu Imprensa, eu convidei e você falou que não queria porque você escrevia sobre televisão. Olha, ele lembrou, você acredita? Olha aí. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar como é o Silvio, que ser humano especial que ele é, né? Diferenciado. E aí ele falou, você quer mesmo? Pode vir? Eu falei, posso. Tal. Aí a Elke me encheu de beijos e tal, e eu estava saindo. Na hora que eu estava saindo, ele parou a gravação, foi lá e falou assim, pera, isso que você falou é verdade ou você quis me agradar só? Aí eu falei, não, é verdade. Né? Falei, naquela época eu era meio bobo, ingênuo. Falei, né? Ele falou, então, terça-feira a produção te liga, domingo aqui. E foi assim durante 6 anos. Assim, né? Que tudo começou. Assim que tudo começou. Então é uma coisa, uma emoção enorme. Né? Ele, na verdade, sempre teve essa capacidade, né? Esse dom de descobrir talentos, né? Ele olhava e falava, né? Ele percebeu desde o início. Desde o início que você tinha aquele talento. E isso, né? é uma honra, né? Porque, quer dizer, alguém que pare os olhos em você já é uma maravilha. Sim. Ainda mais o Silvio Santos, né? Que já tinha todo um... Então, nossa senhora, eu só tenho que agradecer, só gratidão mesmo. Quando você sabe que ontem, quando eu estava vendo algumas imagens, tem uma coisa que você tem e que eu acho que é um grande diferencial como jornalista, como redator, mas principalmente como, vamos dizer, como crítico e também falando aí das fofocas, né, que é sempre, né, o meu carro-chefe. É o seu carro-chefe. Uma coisa que eu admiro é que você sempre falou sobre outras pessoas, mas de uma forma que nunca foi pejorativa. Sim. Tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. E isso é algo completamente diferente de muita coisa que
que a gente vê Uhum. hoje em dia, né? Então, essa construção, é isso que eu queria até perguntar para você. Como foi para você conseguir? Ou, é claro que você é uma pessoa muito educada, muito polida, mas como foi você trabalhar tantos anos e trabalha até hoje tantos anos com isso e dessa forma, de falar sobre algo até que às vezes É. tem notícias que, Então, é, que né? agora mesmo acabei, enquanto estava aqui, estava ali recebendo uma informação daquelas coisas policiais quase, né? Sim, sim. E tem coisas pesadas. Sim. Mas é assim, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa, realmente, minha mãe e meu pai, acho que me educaram Sim. tão bem para isso, né? Para ser uma Sim. pessoa polida, educada e tal. E importantíssimo, a gente não pode nunca negar isso, né? Sim. Mas, além disso, eu comecei no teatro, né? Ah, Então, quer dizer, você vê o outro lado, né? Então, são pessoas que são colegas, né? Então, sim. apesar de eu ser jornalista, eu também sou ator. Então, eu sei exatamente os perrengues da profissão, essa coisa toda. E é um respeito mesmo, uma admiração por alguns colegas e tal. Então, mesmo que você dê uma notícia, quer dizer, você tem que Sim. ressaltar o talento dessa pessoa, né? Ela pode até estar envolvida num escândalo, coisa, mas tem todo outro lado, né? Então, eu acho que isso que me fez perdurar tanto. E uma vez, o Dr. Gaiarsa me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. O Dr. Gaiarsa era um psicanalista que participava de todos os programas de televisão, ele era uma figura de televisão. E um dia eu estava sozinho com ele, assim, numa sala de espera, uma das emissoras, e aí ele falou assim para mim, você sabe, do nada, assim, ele falou assim para mim, você sabe por que você faz sucesso fazendo fofoca? Aí eu falei, não. Ele falou assim, porque você interpreta, você faz a fofoca com a cara, a tua cara vai junto, você vive a situação. Então, e isso é o teu diferencial. Os outros fazem, mas falam simplesmente. Você fala sentindo o que você está falando, né? É o dom da comunicação. Eu nunca tinha parado para pensar quando ele me falou. Comunicar e interpretar. Né? Acho que o ator ajuda, né? Ajuda muito. Tá. E aí eu tive a honra, a felicidade de conhecer uma senhorinha chamada Tirani, de uma agência chamada Prit, que formava crianças para o mundo artístico. E aí eu tive a honra de conhecer a Angélica com 3 anos de idade, a Adriane Galisteu com 9, o Gugu com 16. Adriane Galisteu com 9, que fez parte de um grupo, né, musical. Isso, você viu ela falando ontem. Sim. Mas foi antes disso aí. Antes disso. E ela conta uma história tão bonitinha, ela foi até contou para o Paulo Outram uma vez, ela fazendo uma peça com ele, eu fui no camarim, ela falou, eu sou atriz por causa desse moço aqui. Porque eu fazia uma peça chamada... Foi assim que a bruxaria quase chegou ao fim. Que era uma peça que a gente fez meio que... O texto era meio que feito pelo grupo. Sim. A gente não queria fazer nenhuma peça que já estava aí no mercado e tal, então vamos criar uma peça. E criamos essa peça. E foi assim que a bruxaria quase chegou ao fim. Tinham 3 bruxas e tal. E tinham 2 crianças. E tinha uma menininha e um menininho. A menininha... Ela fez teste, o menininho também. O menininho é hoje o maior dublador do Brasil, que é o Wendel Bezerra. Eu tenho a honra, né? Que é um maravilhoso. E que eu tenho muita honra de ter dirigido esse menino, que ele já era um talento com 8 anos de idade. E ela tinha 9, a menininha, Ana Paula Vilela. Hoje acho que ela trabalha no mundo burocrático. Aí, tá. Mas ela era uma bonequinha de olho azul. E aí ela tinha uma vizinha chamada Adriane Galisteu, que foi com a mãe dela, com a mãe da Ana Paula, assistir a peça. E aí eu falei, eu trouxe minha vizinha. E eu estava no camarim com 2 bombons, que eu sempre guardava, um para ele e outro para ela. Quando ele chegava, guardei 2 bombons para vocês, não sei o quê, botava eles no meu colo aqui, ficava conversando, falando da peça e tal, até eles entrarem em cena. Nesse dia, eu estava com os 2 bombons assim, e entraram as 2 meninas, a Ana Paula e a Adriane.
E aí eu falei, sabia que vinha outra princesa e dei o bombom para ela, né? E botei as duas sentadas aqui. Aí eu falei, a primeira vez que você vem ao teatro, não sei o que, ela falou, eu estava com muito medo do seu nome, ela falou. Aí eu falei, não, Lu, ela falou assim, você não morde não, né? Assim, tá? E eu falei, não, claro que não. E aí ela assistiu a peça. E ela gostou tanto que ela estava morrendo de medo de ir para a agência da Tirani. Sim. E a mãe dela estava tentando levar, porque a Ana Paula já era da agência, a vizinha dela. E aí ela falou, quando acabou o espetáculo, ela falou para a mãe da Ana Paula, fala para minha mãe que agora eu quero ir na agência, que eu quero fazer isso que a Ana Paula está fazendo. E aí ela foi e fez a ficha dela na agência e começou a carreira dela ali. Olha, com 9 anos de idade. Que bacana. Então ela lembra isso, né? Quando teve a história toda da Ayrton Senna, eu fui entrevistá-la. Eu perguntei, quando eu vi assim, o Clodovil tinha acabado com ela, né? Muita gente tinha feito horrores com ela. E aí eu olhei ela sentada assim no cenário do meu programa e eu falei, gente, o que eu vou perguntar para essa moça? Já fizeram tanta maldade com ela. Aí eu olhei assim, quando eu olhei para ela, fui cumprimentar, ela falou assim, você já me conhece. Aliás, eu sou o que eu sou hoje porque você que me foi o culpado. Ela falou não sei o que e tal. E aí me contou, eu falei, pronto, falamos o programa inteiro sobre isso. Né? E aí justificou, inclusive, porque as pessoas achavam que ela só existia por causa do Ayrton. Por causa da Ayrton. E aí a gente contou toda a história dela e tal, a trajetória. Que bacana. Então foi muito legal. E ressignificou, né? Sim. Né? O Gugu foi a mesma coisa. Tirani, eu fazia festas na casa nas mansões de milionários, os filhos de milionários, né? Vestido de bicho, vestido de super-homem, para poder pagar os meus espetáculos do teatro, a produção, entendeu? Isso eu uma coisa bacana para todo mundo. Vindo, isso era legal. Eu ganhei tanto dinheiro fazendo isso que eu comprei uma Kombi para poder carregar os cenários da peça e tal. Na época foi nossa senhora, olha como eu tenho dinheiro, né? e comprei essa Kombi que tinha aquela coisa em cima para carregar o cenário e tal. E um dia eu tinha 2 festas ao mesmo tempo. E aí eu só podia ir numa. Aí eu liguei para a Tirani, só não tem um rapaz que possa me ajudar para fazer um Papai Noel numa festa e tal? Aí ela falou, tem um rapaz que tem mais ou menos o seu corpo. É o Augusto Liberato. Eu vou mandar ele é um amor, ela falou. Mas ele vai querer fazer a sua próxima peça, porque ele quer ser ator. Eu falei, perfeito. Ele foi, aí eu fui com a Kombi buscá-lo na porta da festa, saí da minha festa, fui buscá-lo com a Kombi, aí assinei o cheque para ele, o cachê dele e tal. Aí ele encostou assim no braço na porta e falou assim, olha, só que a Tirani te falou, né? Eu quero fazer a sua próxima peça. Ele tinha 16 anos, eu tinha 20. Aí eu falei, não, com certeza. Começamos a ensaiar tal dia e tal. Ele começou a ir para minha casa para ensaiar. Era o Romão e Julinha, do Oscar Von Fu, a peça. E eu fazia, não sei se eu era o ministro e ele era o rei, ou eu era o rei e ele era o ministro, era uma coisa assim. E aí começamos a ensaiar, e a minha mãe ficou encantada com ele. Ai, que menino bonzinho, parece você, não sei o quê. E fazia docinhos para ele. Às vezes eu chegava atrasado do jornal, ele estava lá já comendo os docinhos. Gente, isso é história. Olha que, a história da TV brasileira. Não estamos só falando da história do Silvio com o Leão, agora do Gugu. E aí ficamos muito amigos. E ele brincava, ele falava assim, eu não venho aqui por sua causa, eu venho aqui por causa dos docinhos da sua mãe. Que minha mãe fazia aqueles doces. Minha mãe era super, né? Doceira e aí uma grande cozinheira e tal. E ele ficamos amigos, muito próximos. Assim, quando a peça estava quase para estrear, ele sumiu uns dias. Aí um dia, Dona Maria do Céu, a mãe dele, liga e fala assim, senhor Lobo, infelizmente meu filho não vai mais fazer a sua peça do teatro, porque ele está numa empresa que precisa de dedicação total. Ele tem que ficar lá à disposição 24 horas. E, olha, agradeça a sua mãe, ele fala muito bem da senhora, sua mãe, não sei o quê. Paramos de nos ver. Eu não sabia o que era a empresa que ele estava trabalhando, nada disso. Aí, 4 anos depois, eu estava com 24, eu era... Olha que a história da gente é uma coisa incrível. Eu era muito amigo da Elis, né?
Sim, E aí eu trabalhava numa boate LGBT, que era a HS, sim. Homo Sapiens, né, que foi um sucesso em São Paulo. Eu Uhum. trabalhei lá durante 10 anos, registrado em carteira. O mesmo salário que eu ganhava no Jornal da Tarde, Sim, eu ganhava lá. sim. Eles falaram, quanto você ganha no Jornal da Tarde? Tanto. Tá. E era um super salário na época. Sim, Foi antes da greve de 79, né? sim, Então era um bom salário. sim. E aí eles falaram assim, quanto você ganha lá? Eu falei, tanto. Nós vamos te pagar igual, mas nós queremos registrar em carteira como eles registraram. Eu tinha, então, 2 registros na carteira, olha que loucura. Sim. E aí fiquei trabalhando nos 2 lugares. Chegou um dia que a Elis, muito minha amiga, soube que eu trabalhava lá, nós fomos jantar, era o fim do Saudades do Brasil, o último dia da temporada. Uhum. Eu fui assistir e na saída nós fomos jantar num restaurante que hoje é o Sexab, ali na Rui Barbosa, Sim, chamava Pepperoni na época. O dono era meu amigo e amigo dela também. sim. Ele fechou o restaurante e ficamos lá. Tava o Gonzaguinha, tava o Rogério, irmão dela, ela, né, o João Marcelo, tinha 10 anos. Sim. E aí era uma mesa comprida, assim. Eu sentei ali na ponta, ela sentou aqui. O João Marcelo dormiu, botou a cabecinha no colo dela e os pezinhos no meu colo. Sim. E nós ficamos conversando ali, meio fofocando mesmo os dois, assim, Sim. que a gente era muito assim, ela Sim. botava a cadeira na coxia Sim. e falava assim, eu falava, não, eu tenho faculdade, tenho que ir embora. Ela dizia, fica aí, vai aprender muito mais me vendo cantar. Ela falava. E eu ficava ali, era uma cadeirinha branca, lembro até hoje. E aí, nesse dia, a gente estava ali, aí ela falou assim, me disseram que as bichas me amam, e não sei o quê, me leva nessa boate que você trabalha, não sei o quê e tal. Aí eu falei, mas você vai mesmo, Elis? Ela falou, bichinho, quando eu falo que eu vou, e fez assim na minha cabeça, eu vou. E ela realmente era determinada. Era assim. O Rogério na minha frente falou assim, cuidado, ela é maluca, hein? Ela fala que vai, depois não vai, não sei o que e tal. Bom, deu uma coisa ali, combinamos tudo, quinta-feira eu te pego, ela falou, eu moro lá na Serra da Cantareira. Aí se você chegando lá, se meu gurgel estiver na porta, eu estou em casa. Mas vai falando com o Rogério aí. E eu todo dia ligando pro Rogério, o Rogério dizia assim, olha, a Elisa é maluca, eu não sei se ela vai. Sim. Eu não sei, vai falando com ela, eu estou falando, tá bom. Bom, aí o dia que eu fui, a sorte é que eu fui com os donos da boate, porque como eu não dirijo, eu fui direto com os dois. Os dois me pegaram de carro lá no Jornal da Tarde, lá no Estadão, e subimos para a Serra da Cantareira. O Gel estava na porta. Não tem campainha lá. Eu acho que onde mora é o Renato Teixeira hoje. E era uma casa que fica em cima são palafitas, né? Então embaixo era o canil. O César estava tratando dos cachorros. E a casa, assim, eu bati. Uma moça veio atender na janela e falou, quem quer falar com a Dona Elis? Eu falei, disse que eu leio um lobo. A hora que eu falei eu leio um lobo, ela começou a gritar lá dentro. Ela dizia assim, não vou nem morta. Quem falou para essa bicha que eu estava em casa? Assim. Eu falei, não é possível que ela vai fazer isso comigo. Aí os donos da boate no carro, mas estavam ouvindo tudo. Eu falei, não, ela não vai fazer isso comigo. Eu abri o portão, mas eu fui, ela vai dizer na minha cara que ela não vai. E desci com tudo, assim, de vontade de botar o dedo na cara dela. A hora que eu desci, veio o João Marcelo abrir a porta. Oi, Lobo. Puxa, minha mãe não tá. E ela berrando lá dentro. Aí meu olho já começou a pular lágrimas, assim, entendeu? Porque a gente era muito amigo, entendeu? Eu não entendia aquilo. Aí eu venho o César lá dentro. O que é isso? Ô, Lobo. Aí ele, inteligente, né? Sacou o que é os gritos dela e tal. Ele virou e falou, Lobo, puxa, a Elis teve que viajar, ela foi pro Rio. Eu fiz assim, César, empurrei o braço dele, assim, saí chorando. Entrei no carro chorando. Um dos donos da boate, o Oswaldo, que era um advogado maravilhoso, que era mais meu amigo de todos. Ele falou, ele era apaixonado pela Elis também. Então ele estava encantado de que ela ia lá. Aí o outro era fã de Maria Bethânia, eu nunca esqueço. Aí ele virou e falou assim, bem feito, quem manda ser fã dessa louca? Por que não é fã de Maria Bethânia? Eu digo, mas eu sou da Maria Bethânia também. Né? Bom, aí eu fui chorando até lá e falei, eu vou subir no palco, eu explico e tal.
Eles falaram, não precisa. Tinham 1.700 pessoas para ver o show, para ver a entrevista dela. Claro. E cabia umas 700 na boate. Então a rua Imagina. estava. Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer? Não, fica tranquilo. Fomos buscar uma cantora num barzinho chamado Eliana Estevam, que cantava Gonzaguinha e tal. Sim. E hoje canta. Aí foi com o Toquinho para a Itália, essa menina depois. E ficou lá, faz tanto sucesso lá, casou lá e ficou na Itália. Tá. O Toquinho voltou, ela ficou. Sim. Mas essa menina era uma graça. Ela fez um show, as bichas aplaudiam. Adoraram. Maravilhosa, maravilhosa, não sei o que e tal, né? Eu falo bichas porque na época se falava assim, entendeu? Sim, claro. E aí, enfim, foi uma coisa assim, um acontecimento, o show dela e tal. E aí, enquanto isso, eu estava na bilheteria e conversando com eles, e eu falei, gente, que decepção, não sei o quê, né? Aí eles falaram assim, olha, eu falei, eu não quero mais fazer isso, porque eu vou infartar com 24 anos, lembro direitinho. Eu falei, essa responsabilidade de trazer artista, não quero mais. E eu já tinha levado a Regina Duarte, já tinha levado o Clodovil, Rubens de Falco, Zezé Mota, todo mundo, né? Sim. Ney Mato Grosso, mas ali deu aquela, né? Deu ruim. E aí eu falei, eu não quero mais brincar disso e tal. Aí eles falaram assim, olha, tem um rapazinho que parece que é até seu amigo. E ele disse que gostaria muito de fazer isso que você está fazendo. Mas ele nunca veio aqui pedir emprego porque ele te respeita muito. Eu falei, quem é? Augusto Liberato. Eu digo, meu Deus, meu amigo. Ah, traz ele que eu até ajudo ele. Mas eu não quero mais a responsabilidade de trazer. Aí o Hugo veio, ele estava estreando, por acaso, naquela época, o programa Sessão Premiada. Ele tinha ganho, inclusive ele comemorou lá com a gente, o primeiro salário que ele ganhou como apresentador já. Porque ele começou, aí que eu fiquei sabendo da história. Nesses 4 anos ele passou de boy. E essa empresa era o SBT, era o SBT, que a mãe dele falou. Sim. E era assim, ele passou de boy, que ele já ia há muito tempo, levava ideias para o Silvio na porta e tal. O Silvio falou, por que você não vai dar essas ideias aqui dentro? Vem trabalhar como boy e aí você me dá essas ideias aqui dentro, em vez de você ficar na porta me esperando e tal. Aí botou ele lá para trabalhar. Aí ele cresceu tanto, ele era tão responsável, que logo ele passou a ser produtor. Ele, inclusive, passou a ser o melhor produtor que o SBT, acho que a televisão brasileira teve. Porque diz que ele era de uma eficiência como produtor, todo mundo fala isso. Sim. Nessa época. Aí, tanto é que ele ascendeu e virou apresentador da Sessão Premiada. O Silvio deu quase como prêmio para ele ser o apresentador da Sessão Premiada. Eu queria até fazer um adendo aqui. Agora nós tivemos o programa, né, o documentário do Silvio. Você chegou a assistir? Eu vi uns pedaços. Eu não... Já foram 2 temporadas. Eu assisti, eu gosto muito do Silvio. Né? Então, eu assisti as 2 temporadas. E eu senti muita falta nesses documentários de ter vocês nos documentários. Porque vocês fazem parte da história. Isso que você, por exemplo, contou agora, Leão, sobre a história do Gugu, do início. É documento, né? Caramba! Né? E não tem. E não tem nada disso. Eu acho que... eu posso, assim, como crítico, eu vi muito assim, eles quiseram pegar o aspecto do empresário, né? Mas, e assim, um lado meio negativo da figura do Silvio. Exatamente. Né? Caricato. Caricato. É mais ou menos o que fizeram com a Hebe naquele... Né? Que, imagina, eu era amigo íntimo da Hebe, ela não bebia uísque de jeito nenhum, ela jamais jogou o microfone, entendeu? Aquelas coisas todas que aparecem ali. Como foi o filme da Elis? Também só mostraram a parte da Elis, drogada, pesada. Imagina, a Elis era divertidíssima, ela era uma mulher alegre, ela tinha esses rompantes, isso fazia parte. Eu fiquei magoadíssimo, né? Eu só fui vê-la no caixão. Depois disso, eu fiquei 1 ano e meio. E aí que você vê que maluquice. Que nesse jantar ofereceram cerveja para ela. Ela falou, não, se eu tomar isso aqui, eu fico... E aí 1 ano e meio, essa mulher morre.
como bêbada e drogada. Então eu Sim. não consegui entender muito essa... Dizem que teve um momento que ela se separou do César, que ela se aproximou Mas de um seria outro cantor. um espaço de tempo muito curto, Muito né? curto. Muito né? curto, não faz muito sentido, né? Não fez muito sentido. Mas como Sim. ela era um furacão, até, né? Leão, você, para mim, faz parte, a história da TV brasileira. Nós vamos precisar conversar mais. É porque o tempo passa rápido. Eu falo demais. Não. Mas é que eu acho que as histórias têm que ser contadas. Mas tem que né? ser contada e a gente tem que contar mais. Até quero te pedir para que nós possamos fazer um outro... Quando você quiser. Uma outra entrevista. Porque nós temos muita coisa para falar. Quero dizer que, com certeza, em breve... Você estará em uma outra emissora, eu não tenho dúvidas. Você não disso. sabe a insegurança que dá esse momento na gente. Não né? fique, Leão, porque com o seu talento, não pode. A TV brasileira não pode abrir mão de Leão Lobo. Ai, obrigado, se isso acontecer, isso é um absurdo. Então eu tenho certeza que você estará em breve conosco aí, né, em outra emissora. No canal, e eu quero agradecer muito de coração a tua vinda aqui. Imagina. Faremos outras. E é isso. E dizer que eu te admiro muito. E vou dizer que foi uma honra, um prazer estar aqui com você. E vamos em frente. Vamos fazendo histórias. Vamos fazer história. né? Tem muita história. Você também, com certeza, deve ter muita história. Obrigado. Obrigado, Léo. Lindo.